Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi tarde de manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento que debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento de céu, e foi tarde de manhã no dia no segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, que apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus o elemento seco e o ajuntamento das águas e mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem a semente, as árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem frutos, que tenha a si mesma a sua semente sobre a terra. Assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e a árvore que dava o fruto que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E viu a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares do firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para que sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez Deus, pois fez dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento, no céu, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde de manhã, o dia quarto. Disse Deus: produz as águas, cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra do firmamento do céu. Criou Deus monstros marinhos e todos os seres viventes que arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e eles multiplicaram-se, e as aves sobre a terra. E foi tarde de manhã do dia quinto. E disse Deus: produz a terra e os seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim foi. Deus pôs os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine ele sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e deu a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.
Disse-lhe mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê sementes, ser-vosão para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todo ser vivente que se rasteja sobre a terra, tenho dado a todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, e o dia sexto. Gênesis. Assim foram acabados o céu e a terra, e todo, com todo, com todo o seu, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia toda a obra que fizera. Abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criará fireza. Eis as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia no dia em que o seu Deus fez a terra e os céus. E havia ainda numa planta do campo da terra, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois a erva do campo tinha ainda brotado. O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia um homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra que regava a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas e o fôlego da vida, e o homem se tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus no jardim da banda do Oriente do Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boa para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a saída do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O homem do primeiro prisão, este é que rodeia toda a terra de Avilã, onde há ouro, e outro da terra é bom, para lá de Beril, da pedra de Beril. O nome segundo do rio é Gion, este que rodeia toda a terra de Cutche. O nome do terceiro rio é Tigre, este que corre o oriente para a Síria. E quando o rio é e o quarto rio é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim podes comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Faça-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idônea. Da terra formou, pois, Senhor Deus, de todos os animais do campo e de todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria.
E tudo o que o homem chamou tornou a ser vivente. Isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achar, mas o homem não se acha ajudador idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou na carne em seu lugar. E da costela do Senhor lhe Tamara formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse ao homem: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada de varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unciar, uniciar, uniciar a sua mulher, e serão só uma carne. Ambos estarão nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: Deus disse: Não comerás da árvore não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: O fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem tocareis, para que não morrerais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que em comerdes este fruto, vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável, para dar o entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram os que estavam nus, pelos que coceram folhas, coceram, sei lá o que significa, folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, escondendo-se o. Escondendo-se o quê? Escondendo-se o homem e sua mulher na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi-me. Deus perguntou-lhe: Mas quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comeres? Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu a comi. Entendeu? A árvore foi. Perguntou o seu Deus à mulher: Que fizeste? Que isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor disse: Porquanto fizeres isto, maldita serás tu dentre de todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimidade contra ti a mulher,
entre a tua descendência e a sua descendência, e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicai-vos grandemente com dor na conceição, concepção, acho que é. Conceição, em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para que e, e o teu desejo será para o teu marido, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E o homem disse: porquanto destes ouvidos a voz. E o homem disse: porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e do pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher, Eva, para que era mãe de todos os viventes, e o Senhor Deus fez a túnica de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornado como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Ora, não sucedera que estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Pois o Senhor Deus, pois ele abraçou, mas o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim de Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que envolvia por todos os lados, e guardando o caminho da árvore da vida. Gênesis. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar luz a um filho, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao campo dos dias trouxe Caim um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe os primogênitos de suas ovelhas e da gordura. Ora, atentou o Senhor a Abel e para sua oferta, mas Caim e para sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, por aí. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tirastes, e por que está caído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se dará. Porventura, se procederes bem, não se dará de levantar o teu semblante, e se procederes bem, o pecado já traz a porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu guarda do meu irmão? E
E disse-lhe Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para dar tua mão e receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse a Caim ao Senhor: Maior é a minha punição do que eu possa suportar. Eis que hoje me lançará à face da terra também a tua presença. Ficarei escondido e serei fugitivo e vagabundo da terra. E quando e, e qualquer que me encontrar, mate-me-á. O Senhor, porém, disse-lhe: Porquanto quem matar Caim 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que não o feriste a quem quer o que encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden, e concedeu Caim a sua mulher, a qual concebeu a luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meljael. Meljael gerou Matusalel. E Matusalel gerou Lamaque. Lamaque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada. E o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. E este foi o pai que habitaram em tendas e possuem gados. O nome do seu irmão era Jabal, e este foi o pai de todos os que tocavam harpas e flautas. A Zila também nasceu um filho, Tubai Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naama. Disse Lamarque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a voz, escutai as mulheres de Lamarque as minhas palavras. Pois matei um homem por me ferir-me, e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lamarque será 70 vezes 7. Tomou Abraão o conhecimento da sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. E foi este o tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Homem e mulher os criou e abençoou, e chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhes o nome de Sete, e foram os dias de Adão. Depois gerou Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete depois que gerou Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu
Eno viveu 90 anos e gerou Quênia. Viveu Enos depois que gerou Quênia 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Eno foram 905 anos e morreu. Quênia viveu 70 anos e gerou Malael. Viveu Quênia depois e gerou Malael 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quênia foram 910 anos e morreu. Malael viveu 705 anos e gerou Jarade. E viveu Malael depois que gerou Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém 300 anos e gerou filhas e filhas. Todos os dias que Enoque foram 375 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Matusalém vivendo 187 anos gerou Lamarque. E viveu Matusalém depois que gerou Lamarque 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 979 anos e morreu. Lamarque viveu 180 anos e gerou um filho, a quem chamou de Noé, dizendo: Este consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra do Senhor, que o Senhor amaldiçoou. Vivendo Lamarque depois que gerou Noé 595 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias Lamarque foram 707 anos e morreu. E era Noé de idade de 500 anos. E gerou Noé, Sem, Cão e Jafé. Gênesis 6. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e nasceram filhos, e vieram os filhos de Deus, e as filhas dos homens que foram formosas, e tornaram para si mulheres, e todas as que se escolheram. Então disse o Deus: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os meus dias serão mas os seus dias serão 120 anos. Naquele dia estavam os nefilins da terra, e também depois, quanto os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais deles deram filhos, e desses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houveram na antiguidade, e viu Deus que era grande maldade do homem da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era de má continuamente. Então arrependeu-se Deus de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Deus: Destruirei a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque eles me arrependo
de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era um justo e perfeito as suas gerações. E andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Da terra, porém, estavam corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estavam corrompida, porque toda, porque toda a carne havia corrompido o seu marido sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante a mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que destruirei juntamente com ela. Fazer para si uma arca de madeira de gofé, e farás compartimento da arca, e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás de complementar, e serás 300 côvados, e a sua largura de 50, e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhe darás um côvado na altura, e a porta da arca porás o seu nome ao lado. Falarás com andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne, que não há o espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca tu, contigo os teus filhos, a tua mulher e as suas mulheres dos teus filhos, de tudo que viver, de toda a carne, depois de cada espécie, darás entrada na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo a sua espécie, gado segundo a sua espécie, do réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de todo o que se come, e ajuntam para ti, e te será de alimento, e a ti a deles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos verás contigo sete macho e sua fêmea, mais dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea, e também as aves do céu, as aves do céu, sete macho e fêmea, para conservar em vida em sua espécie, e sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Examinarei a face da terra exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos e a sua mulher e mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e do que não são limpos, das aves do céu e de todo o réptil sobre a terra. E entraram 2 em 2 fora junto de Noé da arca, macho e a fêmea, com Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, o mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e das janelas do céu abriram-se, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites.
Nesse mesmo dia entrou Noé à arca juntamente com seus filhos de Sem, Cão, Jafé, como também sua mulher e 3 mulheres de seus filhos, e com ele todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros por toda a qualidade. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2, toda a carne que havia espírito na terra. E os que entraram eram macho e fêmea, toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. E veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e se levantou por cima da terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas, e as águas prevaleceram sucessivamente sobre a terra, e todos os altos montes havia debaixo se tornaram cobertos. 15 côvados para cima deles prevaleceram as águas. Assim foram cobertos. Percebeu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto na árvore como no gado, animais selvagens, todo réptil que se arrastava sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego do espírito de vida sobre suas narinas, tudo que havia na terra seca morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto como o homem, como o gado, réptil e as aves do céu. Foram tudo exterminados na terra. Ficou somente Noé e com os que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias.